Seja bem-vindo ao culto de ensino da Assembleia de Deus em Vila Cardoso Franco. Pegue um papel, uma caneta e vamos juntos aprender a palavra do Senhor. A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um momento de estudo da palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar sobre o espírito do anticristo. É um alerta que o apóstolo João fez e está registrado no livro de 1 João, capítulo 2, verso 18, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Vamos fazer uma oração? Pai, em o nome de Jesus, nós pedimos que Teu Espírito venha abrir o nosso entendimento, para que consigamos compreender a Sua palavra nesse momento. Que esse alerta venha servir para corrigir a nossa vida e que nós venhamos seguir os Teus caminhos todos os dias. Senhor, nós cremos no Teu Espírito Santo e dependemos do Teu Espírito Santo. Fala conosco nesse momento, em o nome de Jesus. Amém. Dentre os ensinos, as correções que João estava fazendo em suas epístolas, em suas cartas, ele trata o assunto do anticristo, registrado então no capítulo 2, do verso 18 ao verso 29. O apóstolo João ele vai dizer: Filhinhos, é já a última hora. Muitos pensam, última hora? Meus pais diziam que era a última hora, meus avós diziam que era a última hora, mas essa hora que nunca chega no fim. É importante você entender, quando a Bíblia fala, quando o Novo Testamento está dizendo de última hora, ele diz do período de Pentecoste até a volta de Cristo. Então, o período de tempo que vai do dia de Pentecoste à volta de Jesus é chamado de última hora. E o apóstolo João diz: estamos vivendo na última hora. E nesse tempo vai se manifestar o anticristo. O anticristo ele vai se manifestar. Porém, enquanto ele não se manifesta, haverão muitos anticristos. Ou seja, enquanto o anticristo não se manifestar, o espírito do anticristo estará agindo na humanidade, enganando pessoas, tirando o foco de entender, compreender e seguir os caminhos do Senhor. Então, muitos haverão no mundo com o espírito do anticristo, com o foco de confundir, enganar, atrapalhar, tirar a fé, o intuito de impedir, o intuito de atrapalhar, de enganar aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Então, nesse momento, minha oração é para que o Espírito Santo nos ajude a entender essa palavra e a olhar a essa mensagem ao mundo em que vivemos, às situações que vivemos, às coisas que ouvimos, e pelo Espírito Santo nós termos isso como um grande alerta para não sermos confundidos. Entendendo isso, nós vamos seguir. A palavra de Deus diz a respeito do anticristo. Como já falamos, o anticristo ele vai se manifestar. Até a manifestação do anticristo, haverão muitos chamados de anticristo, que é o espírito do anticristo agindo na humanidade. O anticristo, ele é o que quer se colocar no lugar de Cristo ou também se opor a Cristo. Então, o anticristo, ele se coloca no lugar de Cristo e se opõe a Cristo. Quando nós dizemos que muitos virão como anticristo, você vai entender que é um conceito, um pensamento, uma atitude, uma cultura anticristo que vai se espalhar pelo mundo. Nos últimos tempos vai ser espalhado, influenciando a vida das pessoas. E este é um importante sinal de que vivemos nos últimos tempos. Da mesma maneira que os últimos dias se dá do dia de Pentecoste até a volta de Jesus, conforme os acontecimentos, os sinais da vinda de Jesus vão se intensificando, nós entendemos que Jesus está mais próximo de voltar. Então o apóstolo João está dizendo isso.
as pessoas, muitos serão anticristos, e quando isso se espalha na humanidade, é sabido que o tempo é chegado, que Jesus está voltando, e é um alerta para que não venhamos ser confundidos e deixados para trás no dia da volta do Senhor. Mas que pensamento, que cultura, que filosofia é essa anticristo? O pensamento é todo aquele que nega que Jesus é o Cristo. Quando nós falamos isso, você pode pensar: ah, tá, então todo aquele que acha que Jesus não existe é o anticristo? Não. Todo aquele que nega que Jesus é Deus. Entendeu? Porque muitos, e talvez raros, muitos são os que concordam com a existência de Jesus. Raros são aqueles que dizem Jesus nunca existiu, mas de uma certa forma, quase todos dizem Jesus existiu. E muitos o consideram como um filósofo, como um homem inteligentíssimo, como um grande pensador, como um líder revolucionário, um modelo a ser seguido. Outros têm Jesus como um louco, outros têm Jesus como um simples carpinteiro. Todas essas ideias não são suficientes. Jesus Cristo, ele é Deus. E quando alguém diz Jesus não é Deus, Jesus era um homem muito inteligente, é um espírito do anticristo, ou seja, é o espírito que quer se opor a Cristo, que quer negar a divindade de Jesus. Entendeu como isso é sério? Às vezes nós pensamos que o anticristo é aquele que nega a existência de Jesus, mas não é isso. O anticristo é aquele que nega a divindade de Jesus. Olha, eu te garanto que muitos acreditam que ele existiu, mas entender que ele é Deus só pelo Espírito Santo, que a pessoa confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Afinal de contas, nós cristãos, nós não cremos que Jesus foi um grande filósofo, um grande líder revolucionário ou algo assim. Nós cremos que Jesus é Deus. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 1 diz: antes que o mundo existisse, ele já existia, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós temos Jesus como Deus, como Senhor, como Todo-Poderoso, como aquele que governa o universo. Se você andar por todos os lugares do mundo, nas mais alturas ou nas profundezas, em todo lugar, Jesus, ele é o Senhor. Hoje, bem atual mesmo, pessoas estão tentando desvendar mistérios de Marte. Eu só te digo uma coisa: Jesus é o Senhor do universo inteiro. Nós cristãos, nós que seguimos a Jesus, não temos ele como uma pessoa muito inteligente, uma pessoa extremamente esforçada. Nós temos Jesus como Deus. Jesus, ele é Deus. E quando você vê um pensamento que nega que Jesus é Deus, cuidado. Esse é um pensamento anticristo. Preste atenção. Jesus, ele não pode ser um grande pensador. Ou ele é Deus, ou o que ele é. Afinal de contas, que pensador que diz que você deve comer da carne e beber o sangue dele? Que pensador que diz que ele é o único caminho para Deus? Jesus não é um grande pensador. Jesus, ele é Deus, é o Filho de Deus que foi enviado para sofrer em nosso lugar, para que ele fosse morto em nosso lugar e nós fôssemos salvos por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Então Jesus, ele é Deus, e quando você ouve alguém que nega a divindade de Cristo, cuidado. Hoje há um modismo, hoje há muitas pessoas que procuram, eu não digo que é errado, mas pensamentos e filósofos e ideias, e às vezes a pessoa ela quer ser inteligente, então elas começam a ouvir muito disso, e bastante desses conceitos e ideias não reconhecem a divindade de Cristo. Aí sabe o que acontece? Ela estuda, ela se dedica, e lá na frente ela perde a fé. Por que ela perde a fé? Porque Jesus Cristo, ele foi colocado como um filósofo, como um líder,
como uma pessoa inteligente, como mais um. Você não pode jamais colocar Jesus ao lado de grandes pensadores, humanamente falando. Jesus não está ao lado de grandes filósofos, Jesus não está ao lado de grandes pensadores. Preste atenção, às vezes você compra agendas e agenda, hoje dificilmente você usa uma agenda de papel, mas há ainda agendas, e na agenda tem sempre uma frase embaixo de pessoas inteligentes, pessoas que foram referências no mundo. E a gente vê lá, muitas agendas tem, dentre tantos nomes de matemáticos, cientistas, médicos, tem lá Jesus Cristo, colocando as palavras de Cristo como palavras de filósofos, de terapeutas, de psiquiatras, de médicos, de etc, e etc, e pensadores, igualando Jesus. Não. Jesus não é um pensador, mas as palavras de Jesus, elas produzem vida e vida eterna. Jesus é extraordinário. Jesus, ele é antes de todas as coisas. E quando você ouve alguém que começa a colocar Jesus num bolo com um monte de gente ali, quando começam a colocar Jesus com vários pensadores e cheio de culturas, isso e aquilo, tome cuidado. O espírito do anticristo, muitas vezes, ele não aparece, aquela ideia, sabe aquela ideia fantasiosa que a gente tem, que o anticristo vai aparecer um monstro gritando, para nos assustar, para nos amedrontar. O anticristo, ele vem sutilmente querendo o quê? Tirar a nossa força, tirar a nossa fé, tirar o nosso entendimento real acerca da divindade de Cristo. Então, todos aqueles que negam a divindade de Cristo, eles agem pelo espírito do anticristo. Tome cuidado com mensagens, palavras, ensinos que negam que Jesus é Deus. O anticristo, ele também, além de negar a divindade de Cristo, ele nega a mensagem de Cristo. Quem está agindo pelo espírito do anticristo, ele não aceita as palavras de Jesus como verdades eternas. João capítulo 6, verso 68 diz: respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Novamente, nós já falamos aqui, quando a pessoa ela lê a palavra de Jesus e entende apenas como um método de vida, uma forma de vida, algo legal, você já deve ter ouvido isso. No momento em que nós vivemos hoje, há pessoas que pegam as palavras de Jesus e tentam enquadrar no dia a dia como Jesus foi super legal, é bacana, é gostoso de ouvir, é uma mensagem agradável que nos ajuda muitas vezes a ganhar dinheiro, nos ajuda a ser um bom líder, nos ajuda a ser pessoas melhores. Esse não é o foco principal da mensagem de Cristo. A mensagem de Jesus, ela nos dá vida eterna, ela nos leva à vida eterna com Deus. Quando alguém nega que as palavras de Jesus são palavras eternas, palavras que produzem vida, tome cuidado, essa pessoa age pelo espírito do anticristo, porque o espírito do anticristo ele vem negar a divindade de Jesus, ele vem negar as palavras, a mensagem do evangelho. Hoje em dia, nós estamos passando por um período em que as pessoas pegam a palavra de Deus e duvidam dela, pegam a mensagem do Evangelho e distorcem a mensagem, diz que ela é antiquada, diz que era para o tempo dela. Nós precisamos entender, Igreja de Cristo Jesus, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inegociável, ela é a mensagem de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E quando é negado isso, quando a mensagem da Bíblia, a mensagem da palavra de Deus, a mensagem do Senhor, ela é negada, cuidado, é o espírito do anticristo confundindo.
Eu creio que você conhece, eu conheço pessoas, você conhece pessoas que já serviram a Jesus, mas em algum momento começou a dar ouvido a palavras, a ensinos, a vozes e hoje não conseguem mais crer na palavra de Deus, porque o espírito do anticristo está tentando e buscando enganar as pessoas. O espírito do anticristo, ele nega então a divindade de Cristo, a mensagem de Cristo e nega também a santificação. Como ele se opõe a Cristo, ele se opõe desconsiderando a sua mensagem e negam a necessidade de uma vida santa diante de Deus. Cuidado, fique atento onde você está, o que você está ouvindo, ou as mensagens, as palavras que você ouve. Talvez a pessoa que você ouve, a pessoa que você está aprendendo, ela nega uma vida santa. Não precisa, para quê? Jesus já morreu pelos nossos pecados, o pecado não existe mais. Fique tranquilo, viva a vida como você queira viver, como você quer viver. Essa não é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é uma vida mudada, é uma vida santa. Jesus nos aceita como somos, porém ele muda a nossa vida, ele nos aceita e nos transforma. Quando o evangelho ou quando a mensagem é pregada e não existe transformação, necessidade de uma vida santa, tome cuidado. Há muitos que estão pregando por aí, usados pelo espírito do anticristo. Meus irmãos, pessoas extremamente inteligentes, pessoas com persuasão, pessoas que sabem falar muito bem, agir muito bem, fazer muito bem, mas as palavras são veneno, e você vai ouvir, você vai se afastar de Deus e o pecado vai dominar você, porque você não vai ver sobre santificação, sobre mudança, sobre transformação, mas a Bíblia é clara, sem santificação ninguém verá a Deus. Quando alguém ousa falar a mensagem do Evangelho, mas tirar a necessidade de uma vida santa, cuidado. O espírito do anticristo, ele faz isso. Ele faz com que a mensagem seja pregada sem que haja necessidade de mudança de vida. Lembre no capítulo 7 do livro de Mateus, quando Jesus diz, não adianta. Muitos dirão no grande dia, Senhor, em teu nome profetizei, expulsei demônios, operei maravilhas, falei em novas línguas, fiz muita coisa. E Jesus vai dizer, afasta-se de mim, porque eu não conheço vocês. Nós precisamos de uma vida santa, uma vida regrada, uma vida dentro da palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Não se assuste. Desde o início do Evangelho, surgiram pessoas que quiseram levar o Evangelho de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas quando tiramos santificação do Evangelho, a mensagem não está sendo pregada de forma correta e há um perigo muito grande naquilo que você ouve. Então, vamos lá. O espírito do anticristo, o pensamento anticristo nega a divindade de Cristo, a mensagem de Cristo, a santificação e também nega o Pai e o Filho. Vou ler aqui o que diz 1 João 2, 22 e 23. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Negar Jesus, negar a Deus. Negar a Deus é negar Jesus. Você consegue visualizar esse modo de vida, esse modo de pensamento nos nossos dias? Não adianta a pessoa dizer, eu sou de Deus, meu coração é de Deus, a minha vida é de Deus, o importante é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Tem algo interessante. Se você chegar para uma multidão de pessoas e falar, gente, todo mundo na paz de Deus aí, tá todo mundo, Deus no coração de todo mundo, provavelmente a multidão vai aplaudir e dizer Deus no coração de todo mundo. Mas quando você fala, todos aí, Deus no coração, Jesus é o único caminho, Jesus é Deus e Ele é o único caminho que nos leva ao Pai,
aí você vai ouvir poucos que vão confirmar. Sabe por quê? Porque as pessoas querem uma ideia de Deus, mas muitas vezes rejeitam a palavra de Cristo. Mas não dá para separar. O único caminho para Deus é Jesus. Irmãos, não se engane com palavras doces, belas e bonitas nos últimos dias, no período em que vivemos. Não se iluda, não se iluda. Não é porque alguém fala de Deus de uma forma tão bonita que ele é pertencente ao povo escolhido de Deus. O povo de Deus é aquele que o Espírito Santo iluminou e ele reconhece Jesus e sabe que a única maneira de chegar até Deus é por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dentro de tudo que nós já falamos, o espírito do anticristo ele nega a divindade de Cristo, a mensagem de Cristo, uma vida de santificação, nega o Pai, nega o Filho. Eu gostaria que você refletisse nisso e pensasse como está o mundo hoje. Na sua opinião, como o mundo está hoje? Você acha que essa mensagem ela é atual? Quantas barbaridades nós não ouvimos, nós não vemos, nós não presenciamos todos os dias? E a palavra de Deus ele continua nos ensinando, informando a nós e nos trazendo a realidade de onde surgiu esse espírito, onde ele surgiu. E por incrível que pareça, ele saiu do nosso meio. 1 João 2,19 diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Nem todos dentro de uma igreja, e quando eu digo de igreja, eu digo desde aquele que foi a primeira vez da igreja até o líder daquela igreja, o pastor, o obreiro, o líder, enfim, não importa. Nem todos que dizem servir a Jesus pertencem a Jesus. Nem todos que estão na igreja têm um nome escrito no livro da vida. O espírito do anticristo saiu do meio do povo. Aqui, quando João estava falando, provavelmente ele dizia de líderes que haviam saído das igrejas e começaram a confundir os membros, o povo, com mensagens de persuasão, mas mentirosas, que tiravam do caminho do Senhor. Assim, hoje também, a pessoa não se iluda qual é a função, qual é o cargo que ela tem. Muitos podem estar dentro de uma igreja e não pertencerem a Jesus. O espírito do anticristo, ele saiu de dentro da igreja. Mas a Bíblia diz, ele saiu de lá porque precisava ser manifesto, porque ele não enganaria muito tempo. Então o espírito do anticristo ele esteve lá, mas ele saiu. Quando ele saiu, ele se manifesta, ele mostra quem ele é. Então o que ele faz? Começa a ir contra a palavra, as verdades do evangelho. São enganadores que foram desmascarados com o tempo. Quantos enganadores nós vemos nos dias de hoje? Quantos que enganam falando em nome de Deus? São apóstatas. Apóstatas são aqueles que perderam a fé e agora se opõem à fé. Esses são pessoas que são usadas, né? Elas agem pelo espírito do anticristo. Eles saíram de nós. Eles se manifestaram. E essa manifestação foi para que nós víssemos que eles não são do nosso meio. Então fique atento a quem prega essa mensagem, quem prega essa palavra. Cuidado com aqueles que enganam. Fique atento à palavra de Deus. Essa é uma alerta que o apóstolo João ele faz ao povo de Deus. E ele vai também, dentro desse ensino, nos ensinar e nos encorajar a vencer e não sermos confundidos com esse espírito do anticristo. Primeiro ponto, ele diz: nós temos a unção do santo. Ele diz: o espírito do anticristo está,
para enganar muitos. O espírito do anticristo, ele vem para tirar muitos da presença de Deus, mas nós temos a unção do santo. O que ele está dizendo é: nós temos a unção, a capacitação, o poder do Espírito Santo, e através do Espírito Santo nós podemos discernir os espíritos. Glória seja dada a Deus por isso. Você vai ver lá em Gálatas, quando em 1 Coríntios, quando vai falar dos dons espirituais, ele vai falar sobre o discernimento de espírito. Através do Espírito de Deus, nós entendemos e conseguimos discernir quando o Espírito provém de Deus, quando o Espírito provém do diabo. O discernimento de espírito nós temos pelo Espírito Santo de Deus, e nós temos a unção, o poder do Espírito Santo que nos faz discernir o Espírito. Também temos a palavra de Deus. Eu estou ouvindo essa palavra e eu quero saber como eu não sou confundido. Em primeiro lugar, nós temos o Espírito Santo. Segundo, nós temos a palavra de Deus. Através do conhecimento da mensagem de Jesus, nós não somos confundidos pela mentira desse mundo. Ou seja, para você saber, para que você saiba que é errado, é importante você saber o que é certo. É por isso que nós precisamos meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus. Talvez você não vá à escola dominical, não vá em culto de ensino, não ora a Deus, não pede a Deus entendimento, você tem uma probabilidade de ser enganado. Mas quando você vai no culto de ensino, vai na escola dominical, ora a Deus, medita na palavra, você conhece a palavra de Deus e você sabe quando é a voz de Deus falando com você. Nós temos a palavra de Deus, e quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, menos somos enganados. Logo que alguém fala algo, você já consegue discernir pela palavra de Deus. Quando você ouve pela internet circulando mensagens que põem medo em todo mundo, você ouve aquela mensagem e você lembra: isso não bate com a palavra de Deus, portanto meu coração tem paz. Por quê? Porque eu não vou me confundir, eu tenho a palavra de Deus. Nós também temos a perseverança em Deus. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permanecei-vos em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. É importante nós entendermos que aqui ele diz: permaneça naquilo que foi lhe ensinado. Mantenha-se firme naquilo que um dia você ouviu, naquilo que um dia você aprendeu logo no começo. Porém, é importante tomarmos cuidado. Quando ele diz mantenha-se firme naquilo que aprendemos, ele refere-se ao que diz lá, a doutrina dos apóstolos. Ou seja, vamos permanecer no que a palavra de Deus ensinou, na doutrina dos apóstolos, na perseverança. Lembra daquele texto que diz em Atos capítulo 2? Perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que o Evangelho de João diz é: irmãos, perseverem na doutrina que foi lhe ensinada, na doutrina que lhe foi pregada, na mensagem que foi trazida por homens de Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, homens que andaram com Jesus, homens que aprenderam de Jesus e deixaram as Escrituras para nós, inspiradas pelo Espírito Santo. Então, o apóstolo João diz: irmãos, persevera naquilo que do início nós aprendemos. Não seja confundido com as coisas que acontecem hoje. Não seja confundido. Há pessoas que trazem novas doutrinas, novas palavras, novas ideias, novos pensamentos. Fique com o que está na palavra de Deus. Não mude seu foco, não mude a sua direção. Nós precisamos seguir o que Jesus nos ensinou, o que está escrito na palavra de Deus, que foi inspirada
pelo Espírito Santo. Mantenhamos firme naquilo que aprendemos. E assim nós vamos estar preparados para a volta de Jesus. Em 1 João 2, verso 28 e 29 diz: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então o apóstolo João continua o ensino dizendo: irmãos, permaneça em Cristo, naquilo que aprendemos, naquilo que seguimos, e vamos permanecer em fé, confiança, perseverança, para que no dia da volta de Cristo nós venhamos subir e estar com Cristo para sempre e não venhamos ser confundidos por Ele. Quando ele diz confundidos por Ele, ele dá um sentido da palavra envergonhado. Não seja envergonhado. Imagina, você viveu a vida inteira confundido na palavra de Deus, afastado de Deus, com o evangelho mentiroso, que não falava de santificação, não cria, não tinha arrependimento, não tinha nada disso. Aí Jesus volta e a pessoa fica envergonhada. Por quê? Porque viveu uma vida de mentira, a vida inteira dentro de uma mentira. Então o apóstolo João diz: irmãos, vamos manter firmes em confiança na palavra de Deus, para que na volta dele nós não venhamos ficar, mas que nós venhamos ir para com ele e passar toda a eternidade com o Senhor na glória. Temos que estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E no final ele vai dizer: irmãos, Jesus é justo. Os passos de Jesus foram justos. E então tenha certeza que aquele que é justo, aquele que pratica a justiça, é nascido dele. Você viu? A palavra de Deus diz: quem pratica a justiça é nascido de Deus. Não adianta você dizer tanto de Deus, falar tanto de Deus, se você não andar na palavra de Deus, se você não viver na vontade de Deus, se você não viver na verdade de Deus. Hoje, ouça essa palavra, hoje, atualmente, há pessoas que pegam a Bíblia, distorcem ela, para granjar multidões, para pegar um público ali, outro público lá e enganar pessoas. E muitos que não querem abandonar o pecado, o que acontece? Eu já presenciei, infelizmente, com dor no coração isso. Pessoas que não queriam largar o pecado. Era aconselhado, era falado, era ajudado, mas não. Eu não quero, eu não vou largar o pecado. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela procura uma igreja onde não é confrontada com o seu pecado. Então ela não quer ficar fora da igreja, mas ela também não quer largar o pecado. Entenda isso. Não quer largar a igreja, não quer largar a convivência, a comunhão, os louvores, mas também não quer largar o pecado. Então ela junta as duas vontades e procura uma igreja, que é uma igreja que canta, que fala, mas que não confronta a vida, que não corrige, que não fala a verdade. Então ela sai e vai para um lugar como esse. Porém, a vida permanece da mesma maneira. Os mesmos pecados, os mesmos erros, os mesmos enganos, a mesma mentira, a mesma prostituição, o mesmo vício, a mesma pornografia, nada muda. Não adianta você estar dentro de uma igreja com a vida velha, arrebentada, arruinada pelo pecado. A palavra de Deus, ela vem para nos transformar, e o espírito do anticristo, ele vem mudar a ideia. Ele vem, sabe o quê? Fazer com que as coisas se tornem fáceis. Uma mensagem light, uma mensagem fácil, uma mensagem que se opõe à justiça de Cristo, à verdade de Cristo, o alerta de Jesus. Jesus diz: sem santificação ninguém verá a Deus, mas o anticristo ele vem dizendo: vem aqui, você vai ver Deus sim, vai ser tranquilo, é tão básico, é de boas. Tome cuidado, o espírito do anticristo ele anda na humanidade para
confundir, mas não seja confundido. Aquele que não vive uma vida justa, na justiça, ele não é nascido de Jesus, ele não é nascido do Pai. Aí você pode dizer, mas ninguém é perfeito, mas o que está dizendo aqui é uma pessoa que é nascida de Deus, ela tem o desejo por mais de Deus, ela pode errar, é claro, e ela vai errar. É claro que vai, mas o erro vai ser um acidente de percurso e não algo comum na vida. O pecado em nossa vida, ele é um acidente e não um costume, não algo que nós devemos viver todos os dias. Viver uma vida santa e justa é para todo aquele que nasceu de Cristo. E diante de tantos enganos desse mundo, eu quero que você tenha essa palavra como um alerta de Deus para a minha e para a sua vida, porque nós precisamos cada vez mais do poder do Espírito Santo para não sermos confundidos com a mentira desse mundo. Entenda, a igreja, ela não é uma instituição, ela não é uma ONG, ela não é um clube, ela não é nada disso. A igreja de Cristo, ela é o povo escolhido de Deus, que tem um Espírito de Deus e vive milagre, ela vive o sobrenatural, o milagre do sobrenatural de Deus. Como assim a salvação? Quando nós vemos uma pessoa vindo a Jesus, entregando a Jesus, só o poder sobrenatural do Espírito para converter um coração, para mudar de vida, para fazer aquele que ninguém dava nada para ele ser uma pessoa mudada e transformada. A igreja, ela vive pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos desse poder a cada dia para que não venhamos ser confundidos com o mundo, com o pecado, com essa onda anticristo que abala a cultura, a música, o teatro, o cinema, o pensamento, a filosofia, as escolas, em todo meio tem essa cultura anticristo, mas o poder do Espírito Santo nos faz vencer e não sermos confundidos por ela. Nós vivemos na última hora e precisamos perseverar na mensagem do Senhor Jesus. Não desista, não fraqueje, não enfraqueça suas forças, mas peça, Senhor, eu preciso de força, eu quero perseverar, eu quero manter firme na sua palavra, firme na sua vontade, firme na sua verdade, porque eu sei que já é a última hora. Então que nós venhamos viver uma vida perseverando, estando mais próximo de Jesus Cristo. E a última característica, a última questão é a característica daqueles que servem a Jesus. Não se esqueça, quem serve a Jesus, ele persevera na doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu digo doutrina aqui, eu não digo aquela doutrina que muda a cada período, a cada tempo, a cada costume, a cada denominação religiosa, a cada denominação evangélica, esse tipo de doutrina. Não. Eu digo a doutrina da palavra de Deus, a doutrina do Evangelho, a doutrina que está em nossa Bíblia, a doutrina que desde os apóstolos fora pregada e serve para ontem, hoje e para os que virão amanhã. É uma palavra imutável. Nós precisamos perseverar na doutrina, no ensino da palavra de Deus. E se você, por algum momento da sua vida, você deu atenção, deu ouvido a mentiras, talvez você está na igreja, você é obreiro, você até prega, mas você nem crê mais no que você fala. Há pregadores que não acreditam mais naquilo que pregam. Infelizmente existem. Uma vez eu conversei com um irmão e eu falei para ele, se ele cria naquilo, no agir do Espírito Santo, no poder de Deus, ele disse para mim, eu não consigo mais crer, eu não consigo, eu perdi, em algum momento eu perdi, eu prego, eu falo para as pessoas que Jesus faz, mas eu mesmo não consigo mais crer no poder do Espírito Santo, no agir do Senhor, no poder da verdade da palavra, eu não consigo mais crer.
mas hoje o Senhor te trouxe aqui a este ensino, a essa palavra, para que juntos nós venhamos fortalecer a nossa fé e olhar unicamente, exclusivamente para Jesus e não dar ouvidos à voz anticristo que está soando em nosso tempo. Um espírito que está confundindo, um espírito que vai levar, que quer levar muitos para o inferno, mas pelo poder do Espírito Santo, ele vai acordar, ele vai despertar a sua vida e você será mudado. E se a chama apagou, se o fogo do seu coração veio a se apagar, o Espírito ele pode acender novamente e você ser uma pessoa mudada. E transmita essa palavra, fale essa palavra quando você estiver com amigos, com pessoas, diga, alerte, porque Satanás, agindo nesse pensamento anticristo, quer confundir muitas pessoas, desde a criança ao adolescente, ao jovem, ao homem, à mulher, ao idoso, a todos, mas pelo poder de Jesus nós vamos vencer. Se você hoje quer voltar para Jesus, se você quer aceitar a Jesus como Salvador, o único caminho é Jesus, não tem conversa, não há outra forma, é só reconhecendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Nós vamos orar nesse momento. Se você quer entregar sua vida nas mãos de Jesus, se você quer voltar para Jesus, ou se você está fraco, não consegue mais crer e quer ser despertado, hoje o Espírito vai despertar o seu coração e você vai ser um pregador, uma pregadora, um homem, uma mulher de Deus nessa geração. Eu não tenho dúvida, porque Deus, Ele está falando conosco nesse momento e nós não vamos dar ouvidos a todas essas vozes anticristo que estão surgindo por aí, mas nós vamos ficar com a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai, em o nome de Jesus, nós te agradecemos pelo alerta e pela tua palavra. Os tempos são difíceis, Satanás tem tentado confundir muitos, ó Senhor, mas em nome de Jesus que o Senhor venha despertar essa pessoa que ora comigo agora. Pai, se ele não conseguia mais crer, confiar, acreditar em sua palavra, que a partir de hoje o Espírito Santo venha despertar o seu coração de uma maneira poderosa. Ó Pai, da mesma forma que a sua palavra diz que o espírito do anticristo anda por aí, nós cremos que o Espírito de Deus é derramado sobre toda a terra. E eu quero lhe pedir, ó Pai, vem encher esse coração do teu Espírito, da tua glória, do teu poder e da tua força, e não deixa ser confundido pelas artimanhas diabólicas. E se alguém nesse momento, nessa oração, está aceitando a Ti como Salvador, que o Senhor venha escrever o nome no livro da vida. Ó Pai, se alguém está voltando para Jesus, que nesse momento ele venha ser lavado e limpo e restaurado pelo Senhor. Nós oramos e cremos em Ti, em o nome de Jesus. Amém. Estava orando e me recordei da palavra de Deus, que enquanto nós estudamos agora que o espírito do anticristo ele age no mundo, nós também temos uma promessa, que é o Espírito de Deus, que nos últimos dias será derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo de Deus, Ele quer transformar as nossas vidas, quer nos mudar, quer nos levar para perto de Deus. Fique com essa palavra, que Deus abençoe muito você. E nós estamos no Spotify, no YouTube, e temos um grupo fechado no WhatsApp, e você seja abençoado por essa palavra. Espalhe a mensagem do Evangelho e fique firme nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, em o nome de Jesus.